Olá gente, tudo bem? Sou Jorge Puente. Sejam bem-vindos ao mundo da magia da transformação. Neste vídeo, vamos falar um pouquinho de Anunnakis e reptilianos. São a mesma coisa? O tema vem de uma pergunta de um dos nossos seguidores, Igor New. Tá bem? E para responder esta pergunta, eu vou tentar separar um pouquinho o que nós sabemos, efetivamente, do que está o que eu vou chamar onda reptiliana, ou seja, teoria da conspiração, ou livros que surgem da mente de alguém. Quando a gente fala dos reptilianos, a gente tem um monte de coisas diferentes. Ultimamente, nos últimos, digamos assim, 50 anos, surgiu um monte de informação sobre esse tema. Cada um fala uma coisa diferente. Eu já ouvi as coisas mais diversas, mais controversas, classificações de reptilianos, como por exemplo, dracos que se originam no centro da galáxia, dracos vermelhos, dracos verdes. É uma coisa sem tamanho. A comunicação da reptiliana Lacerda, tá? Que entrou em contato e então falou, olha, se você encontrar isto, se você encontrar aquilo. Até o próprio Dr. Who, no capítulo Sangue Fria, trata sobre os reptilianos. Okay? Então o tema reptiliano está muito estendido neste momento. A questão é, o que é real de tudo isso? E a resposta é, a gente não sabe. Por quê? Porque nós não temos nenhuma evidência física do que as pessoas estão falando. Muitas destas coisas estão baseadas em teoria da conspiração. De acordo? Que, claro, dependendo do que você queira, você vai acreditar piamente. Mas quando digo evidência física, me refiro a textos antigos, por exemplo, algo que claramente nos mostre uma situação repetida em vários lugares. Algo que a gente possa seguir. De acordo? Mesmo que seja desconfiando, mesmo que seja tentando averiguar o que é. Vou dar um exemplo básico disso. Nós temos, neste momento, na Terra, construções megalíticas feitas em pedra que nós não poderíamos fazer com a tecnologia que temos hoje. De onde saiu isso? Então, eu posso virar o globo e em um monte de lugares do mundo tem umas construções que hoje seriam impossíveis de fazer. Quem fez essas construções? Bom, obviamente uma civilização anterior à nossa. Agora, o que era essa civilização? Se era reptiliano, se era atlante, se era extraterrestre, a gente não sabe. Mas a gente sabe que, obviamente, teve uma civilização bem mais avançada que a nossa. E que era de uma característica diferente, porque reparem que essas construções megalíticas são feitas em pedra. A gente não sabe como que eles viviam, mas sabe com certeza que eram diferentes de nós, na forma de organizar a sociedade, pela estrutura megalítica. Não se parece em nada com as nossas estruturas atuais. Quando digo de evidências, digo esse tipo de coisas. Neste momento temos um monte de informação sobre reptilianos, de acordo? E teoria da conspiração, e os reptilianos nos governos, também, e a nova ordem mundial, etc. Mas o que nós sabemos efetivamente destes seres? Bom, então agora eu vou trabalhar um pouco sobre história antiga, a obra de Mauro Bellino e principalmente a obra de Pablo Aio, que é um jornalista italiano fantástico, tá? E muito sério. Que gosta de trabalhar sobre textos antigos. Então, o que nós sabemos? Dos nossos textos antigos, os mais antigos que temos são os indianos, né? Mas os que nós utilizamos aqui no Ocidente são as tabuletas sumérias. Okay? As tabuletas sumérias descrevem a chegada de uns seres chamados os Anunnaki, os filhos de Anu. Estes seres são diferentes de nós, chegam aqui, estabelecem toda uma série de relações entre eles, guerras, etc. Se enfrentam com Tiamat, por exemplo, são criados por Tiamat, depois se enfrentam com Tiamat. É uma história super extensa. Tá? E olha que a gente perdeu, digamos, que podemos supor que seja uns 80% dela. Então estamos com muito pouca coisa, mas a pouca coisa que nós temos, nos dá uma história gigantesca. De acordo? Em algum momento, em algum ponto da história destes seres, os Anunnaki, eles criam o ser humano. Ok? Tem uma revolta dos Ixishi, que é a casta inferior deles, que quase cortam a cabeça do Anu, e então eles percebem que precisam de alguém para trabalhar, porque os Ixishi já se revoltaram, né? E então Enki tem uma solução genial. Enki é o filho mais velho de Anu, do outro lado está Enlil, que é o filho militar. Enki é o senhor
da persuasão, é o psicólogo, também Enlilio é militar, e Anu é o pai, tá? A Santíssima Trindade original. Em que ele fala uma frase terrível, ele fala assim, nós temos esse ser aí, só temos que colocar um pedacinho nosso dentro dele e pronto. Claro que não é tão rápido assim, são feitas várias tentativas, como em qualquer assim, experiência de clonação, até que finalmente conseguem um homem. Depois que conseguem um homem, eles clonam a mulher, de acordo? Perfeito, claramente definido dentro dos textos sumérios. Estes seres que criam tudo isso são os Anunnaki. São descritos como seres quase iguais a nós, em certos momentos, porque em outros momentos, aparentemente, têm um tamanho muito maior. Então, por exemplo, Enlil aparece em alguns momentos com leões embaixo do braço, como se fosse um pudo, também. O cara está levando um leão, tá? É dizer, obviamente um tamanho uns 3,5 metros, uma coisa assim. E no Egito você tem estátuas de seres gigantescos do lado de estátuas de seres pequenos. Nós interpretamos hoje que os egípcios queriam falar que aqueles seres gigantescos eram deuses, de acordo? E depois tem o ser humano tamanho normal. Mas os egípcios copiavam fielmente tudo o que eles viam. Pense no tamanho dos templos egípcios. Para que esse tamanho? Ok, então, o que nós podemos deduzir dos textos antigos, de tudo que nós temos? Existiam toda uma série de seres de aparência humanoide que usaram a genética dele para criar nossa raça e, portanto, podem ter filhos conosco. Isso está amplamente documentado a través de todas as histórias antigas. Aliás, o que mais eles fazem é ter filhos conosco, né? Que vivem lutando entre eles e depois colocando seres humanos para lutar no lugar deles e que nos controlam desde sempre. Estes seres recebem diferentes nomes. Anunnaki, Teoi, vigilantes, Nétere, para os egípcios, Viracosha, aqui na América, e um monte de outros nomes. Tá? São os deuses indianos, e, por exemplo, a Grande Mago, no Oriente, todos com a mesma característica. Estes seres têm algumas características físicas interessantes. São muito mais resistentes que nós e, embora possam ser quase iguais a nós e possam ter filhos conosco, eles têm algumas características que são um pouco diferentes. Por exemplo, aparentemente não suportam muito bem a luz solar. A luz do sol é muito nociva para eles. Por isso costumam viver em lugares ou escuros ou embaixo da terra. Alguém diria, sim, Jorge, mas eles se desenvolveram em lugares onde tinha um sol imenso. Sim, também, mas eles sempre estavam ocultos. Fisicamente, são muito pálidos. Dos textos se desprende que a pele dele pode parecer até brilhante. E, diferente de nós, eles não têm cabelo. Aparentemente, em todas as ilustrações antigas, eles aparecem com uma espécie de toca, como se fossem tentáculos na cabeça que vão penteados para trás. De acordo? Pelo que tudo indica, eles utilizam esses tentáculos, como se fosse uma górgona, uma medusa, de acordo? Medusa é uma górgona, tá? Então, utilizam esses tentáculos para controlar mentalmente as pessoas. Também à volta dele. Então, são seres muito diferentes. E tem uma característica clara. São considerados répteis, ou seja, são considerados reptilianos, não são considerados humanos. Obviamente, ou seja, eles pegaram a genética deles e colocaram numa matriz de o que seria um símio, um primata. Mas eles não são primatas, também não são mamíferos. Então, isso fica bastante claro pela forma de ser deles. Então, os reptilianos, originalmente são quem? Os Anunnaki. Os vigilantes, de acordo? Os custódios, como chamamos aqui no canal, de uma forma genérica. Eles são os reptilianos. Tem aparência reptiliana? Não. No que nós temos de todos os textos antigos, eles têm uma aparência claramente humanoide. Depois, o que a gente não sabe é se essa aparência humanoide, é produzida naturalmente, digamos, eles são assim, ou se eles conseguem modificar nossa mente, conseguem influir nossa mente e aparecer para nós como eles querem, né? Claro que, desde que eles nos manipularam e nós fomos feitos à imagem e semelhança deles, ou seja, nós somos uma versão semelhante a eles, muito mais fraca, digamos, de forma do corpo, eles são muito mais resistentes, né?
Dá para ver, por exemplo, um deles lutando, capaz de matar um monte de seres humanos, ele sozinho, né? Então, obviamente, são muito mais fortes que nós. Mas isto que estou falando aqui é todo sobre a obra de Pablo Ayo. Ele tem vários vídeos super interessantes sobre isso, né? Todos tirando material dos textos antigos. Então, o que estou falando aqui é tudo baseado nos textos antigos, não estou usando nada dos textos novos, de acordo? Todo está baseado nos mitos gregos, no Enuma Elish, nos mitos egípcios, etc. Tá? Todo indica que são seres muito fortes e que podem controlar a nossa mente. Ok? Até que grau, a gente não sabe. Mas talvez eles não sejam tão humanoides quanto parecem. Por outro lado, não aparentemente em nenhum lugar se mostram com escamas. Porém, alguns deles são mostrados com corpo de peixe, ou seja, lembremos que Enki, no momento, controla um reino submarino. Quando eles derrotam a Tiamat, Enki toma o controle do reino submarino. Tá vendo? Tem toda uma série de seres criados pelos Anunnaki que servem para instruir os seres humanos, no começo, que são metade homens, metade peixe. Entendamos, os Anunnaki são mestres da genética, então eles criam o que eles querem. Então nós temos algumas evidências de uma hibridação que daria o que nós chamaríamos hoje uma sereia, de acordo? Ou um tritão, metade homem ou mulher, metade peixe. Mas não temos, até onde vejo, características de seres que tenham escamas, como répteis, não tem. Agora, o que sim tem em todos eles é uma frialdade, um comportamento que nós poderíamos classificar como psicopático, porque eles não têm emoções. Até onde nós entendemos, eles não têm o cérebro emocional que nós temos. Nós temos dois cérebros, também, ou seja, temos um sistema de neurônios extremamente sofisticado que nos permite processar de duas formas, ou de forma emocional ou de forma puramente intelectual. Juntar as duas no coração é o que nos permite modificar a realidade. Eles não têm isso. Aparentemente tudo está na parte mental. Mas também é o que a gente deduz do comportamento deles. Mesmo quando se enfrentam conosco, né? O comportamento deles sempre é mais distante e não conseguem gerar uma empatia. Isso é muito importante, de acordo? Então, nós aqui temos a matriz do que são os reptilianos. Tempo de vida deles, pelo que a gente tira dos textos antigos, por volta de 35.000 anos. Tem um prazo de vida gigantesco. Bem, são completamente orgânicos, aparentemente sim, mas com implantes. Tanto que eles podem morrer e serem ressuscitados, como por exemplo o caso de Osiris, que o irmão dele, Set, mata, ou o caso de Baal, que é a mesma história, onde as esposas deles conseguem ressuscitar, ou seja, juntam os pedaços do corpo, ensamblam e eles são ressuscitados. Então, obviamente, eles têm algum componente no corpo que permite que, mesmo tendo morrido, o corpo possa ser ensamblado novamente e volte à vida. Porém, não ficam exatamente iguais que antes. Ou seja, Osiris não tem mais o poder que tinha antes, tanto que ele passa a controlar outra realidade, deixa de controlar o Egito e passa a controlar a realidade do mundo dos mortos. Também. E ele é pintado um pouco diferente já do que era antes, mas ele volta para a vida. Então, obviamente, isso parece indicar algum tipo de implante nanobot, de nanobiológico, né, que permite que o corpo se regenere e volte para a vida, mesmo tendo sido desmembrado, como o caso do Osiris, que jogaram os pedaços dele por todas partes. Também. Então, mais uma ideia que surge de todo o que nós tiramos dele com o conceito que nós temos agora de tecnologia é que eles utilizam microimplantes, nanoimplantes no corpo que permitem comunicação com toda a parte informática deles. Também, que por sua vez tem uns graus de computação absurdos que a gente nem imagina. O QI destes seres, mais ou menos uns 400. Também, o que a gente entende, de 400 a 500. Ou seja, nos ultrapassam como querem. Aí que vocês têm o que nós sabemos hoje sobre os Anunnaki, que seriam os reptilianos realmente. De acordo? A partir daí, se abriram o que a gente conhece hoje como todas as teorias dos reptilianos. Também tem coisas interessantes, que você pode achar muito interessantes. Por exemplo, um cara que eu não gosto muito, que é Anton Parks, mas tem uma obra bem interessante para quem tiver, se quiser descobrir um pouco. Ou, por exemplo, um cara que eu achei magnífico, que é o Frank Hatem, que tem a conspiração reptiliana. Hatem já é um jornalista, filho de um físico,
que ele encara a forma como os reptilianos nos controlam desde sempre, né? Então, aí gente, o que nós temos até hoje, de mais ou menos real, o que eu posso juntar para vocês, assim, a voo de pássaro num vídeo, ok? Tem muita mais coisa, mas sempre temos que tentar separar o que nós temos documentado em textos antigos, repetidos assim, em volta do mundo, com o que são as elaborações modernas. Ok? Eu tenho muita mais confiança nos textos antigos, porque os antigos registravam tudo, não como uma ideia de conspiração, mas como uma necessidade para sobreviver. Quando os antigos contavam as histórias, contavam para ensinar aos filhos deles como eram estes seres e como tinham que tratar com estes seres. Então, todas as histórias antigas têm uma utilidade muito grande. Elas eram criadas como uma forma de ensinar às seguintes gerações como tratar com estes seres, porque a vida do ser humano dependia deles naquele momento. Então são muito precisas, de acordo? E não tem nenhuma parte pessoal, assim, ou de parte de medo, de conspiração, de nada. Elas são histórias que nos mostram estes seres em ação e o relacionamento deles conosco, que não é a melhor coisa do mundo, mas é assim. Então, por isso que eu tenho a tendência a utilizar essas histórias como base. A partir daí, posso pegar qualquer livro moderno, de acordo? Mas, basicamente, a relação entre os Anunnaki e os reptilianos, os Anunnaki são os reptilianos. Ok? Estão aqui, ao que tudo indica, sim. Estão voltando, ao que tudo indica, sim. O que vai acontecer? Ninguém sabe. A última vez que eles estiveram aqui foi por volta de 2500 anos. Visivelmente, olha a diferença da sociedade daquela época para esta. O que vai acontecer agora, ninguém sabe. Mas, com certeza, este é um dos temas mais desafiantes e interessantes que tem neste momento. Se vocês decidirem pesquisar de forma mais objetiva, saindo um pouco das linhas sim, que estão neste momento e ir para uma parte mais antiga, mais aplicada, eu aconselho para vocês, como disse antes, por exemplo, a obra de Pablo Aio. Ele tem um canal aqui no YouTube, tem que lutar um pouquinho com a parte de italiano, mas sempre podem colocar o tradutor automático, né? Um livro interessantíssimo, tal como esse que eu vou deixar depois aqui o link, é o de Frank Hatem. Eu achei muito bom. Como uma alternativa a tudo que temos agora, para dar outra visão muito mais prática e muito mais séria, ou digamos, muito mais forte dos reptilianos e como eles nos controlam, como formam parte da nossa vida, porque no final das contas, lembrem-se, somos duas sociedades entrelaçadas, embora uma destas sociedades não seja visível. Tá bom? Isso só para dar um ar de conspiração. Ok? Como falo sempre, muito obrigado por estar aqui, dividindo todos estes temas comigo. Tema para falar com vocês não falta, ok? Mas sempre é interessante trabalhar sobre algum tema que vocês me pedem, porque aí a gente gera um vínculo, né? Não estou falando só do que eu quero, mas do que temos interesse em comum, vocês e eu. Tá bom? Então, por favor, sigam mandando as perguntas, sim? E a gente sigue trabalhando sobre isso, ok? E seguimos crescendo. Se a Deus e a Deus estão de acordo, a gente se encontra no próximo vídeo, sim? Um grande abraço a todos.